Olá, seja muito bem-vindo. Tem edição de Veja Nova nas bancas e em todas as nossas plataformas digitais. Nós vamos começar mostrando a capa dessa semana, aí na sua tela. República de Quadrilhas. E para falar dessas quadrilhas, quem vai me ajudar a apresentar os destaques da edição é a Larissa Borges, lá da sucursal de Brasília. Tudo bem, Larissa? Que semana, hein? Pois é, Silvio, uma semana lotada de fatos políticos aqui em Brasília. Prisão de Joesley Batista, prisão de Wesley Batista, prisão temporária convertida em preventiva, Supremo discutindo delações, dando sinalização sobre provas, delação de Antônio Palocci e fechando tudo a denúncia de Rodrigo Janot contra o presidente Michel Temer, Silvio. Pois é muita coisa, mas vamos começar então falando sobre a reportagem O Golpe Quase, entre parênteses, Perfeito, assinada pelo editor Rodrigo Rangel, que ao longo de toda a semana trouxe parte desse noticiário envolvendo o procurador Marcelo Miller e as relações dele com a JBS. Não é isso, Larissa? É isso, Silvio. O interessante dessa reportagem do Rodrigo Rangel é que o site de Veja começou a publicar trechos do relatório da Polícia Federal ao mesmo tempo em que o Supremo Tribunal Federal discutia questões relacionadas a Joesley Batista e a Ricardo Saldi. Eu estava no Supremo no momento em que o Rodrigo Rangel começou a divulgar essas conclusões da Polícia Federal e foi aquele rebuliço, aquele alvoroço com essas novas informações. O Rodrigo Rangel teve acesso com exclusividade a conclusões da Polícia Federal sobre a participação do ex-procurador Marcelo Miller na negociação da delação premiada dos executivos da JBS. A polícia havia apreendido um celular de Wesley Batista em uma outra operação policial e encontrou dentro do aparelho conversas de WhatsApp entre Marcelo Miller e executivos da JBS, mostrando esse jogo duplo do procurador, que na época ainda era procurador, atuando tanto na iniciativa privada quanto no Ministério Público. Esse ponto é crucial para o destino das provas que vão ser avaliadas na delação da JBS. Lembrando que o Rodrigo Janot pediu ontem a rescisão da delação premiada da JBS de dois executivos, Joesley Batista e Ricardo Saldi, e essa decisão precisa agora ser homologada pelo ministro Edson Fachin. Isso, então, é o que resume essa primeira reportagem do Rodrigo Rangel nessa edição de Veja. Silvio. Por falar na pátria das quadrilhas, tem todo um material também produzido pela equipe de Veja em São Paulo sobre a denúncia, a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer e que mostra toda a quadrilha do PMDB nas palavras da acusação. Você vai acompanhar aí na sua tela algumas das páginas que tratam dessa denúncia. E tem ali todos os nomes já bem conhecidos do noticiário político-policial, como Gedel Vieira Lima, que está preso, Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara, José Yunes, ex-assessor especial da presidência, tem também Henrique Eduardo Alves, ex-presidente da Câmara, que também está preso, Rocha Loures, ex-deputado, aquele que foi flagrado em disparada pela rua com uma mala de dinheiro aqui em São Paulo, tem Eliseu Padilha, Moreira Franco, Lúcio Vieira Lima e por aí vai, até chegarmos ao doleiro Lúcio Funaro, que fez a delação que implicou toda essa gente. Mas vamos voltar então lá para Brasília, porque a Larissa agora vai falar um pouco sobre Antônio Palocci. Larissa, Palocci, aquele que Lula já chamou de o melhor ministro da Fazenda da história, que foi coordenador da campanha dele, que foi ministro de Lula, ministro de Dilma, um arrecadador informal de campanhas, resolveu fazer ali uma delação, ele negocia ainda essa delação, mas só o depoimento dele já foi devastador para a defesa do ex-presidente Lula. Olha, Silvio, Antônio Palocci já mudou totalmente o mundo político na semana passada, quando falou do tal pacto de sangue entre o ex-presidente Lula e a Odebrecht, num depoimento ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. Agora, o repórter Robson Bonin teve acesso às primeiras propostas de que Antônio Palocci pretende revelar caso a sua delação premiada seja fechada com o Ministério Público. Entre os temas espinhosos que o ex-ministro se propõe a dizer estão como ele próprio, Palocci, repassava dinheiro vivo ao ex-presidente Lula. Eram pacotes de 30, 40, 50 mil reais. Às vezes, as remessas também eram direcionadas ao Instituto Lula.
também houve casos em que o próprio Lula desviava dinheiro do seu instituto para fazer um patrimônio paralelo, usando para isso o presidente da entidade, Paulo Okamoto, que é um aliado, braço direito do ex-presidente Lula. Também na delação do Palocci, ele relata casos de como o ex-presidente Lula atuou deliberadamente para atrapalhar a Operação Lava Jato. Seja no caso da nomeação dele para ministro da Casa Civil do governo Dilma, seja na nomeação de Marcelo Navarro para o STJ, seja até na criação da empresa Sete Brasil. Segundo Palocci, Lula deu orientações para que dinheiro dessa empresa fosse desviado para manter o projeto do PT no poder, Silvio. Pois é. Agora, Larissa, para a gente encerrar, eu vou colocar na tela a carta ao leitor dessa semana. Biografia de Cifrões. A crônica dos escândalos nacionais habituou o brasileiro à imagem de dinheiro vivo em mochilas, cuecas, calcinhas, malas, mas nada preparou o país para a fotografia dos 51 milhões de reais guardados em um apartamento cofre que levaram o ex-ministro Gedel Vieira Lima de volta para a prisão. Veja enviou o repórter Ulisses Campbell, aqui de São Paulo, para Salvador, para tentar rastrear esse dinheiro. Pois bem, aparentemente o dinheiro continua sem dono e o banco clandestino de Gedel e seus asseclas é a imagem que chocou o país e é com ela que a gente vai encerrar o nosso programa. Larissa, um ótimo final de semana para você. Obrigado. Obrigada e até a próxima. Muito bem, muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana, boa leitura e a gente fica com a imagem que chocou o país.